A inveja sempre existiu, desde a antiguidade, no tempo de Abel e Caim, e ainda nos dias de hoje, ela está na ativa. Está em toda parte do planeta, na política, no trabalho, nas redes sociais, nas amizades, no meio de parentes, rodinha de amigos e até dentro da igreja, ela se manifesta. E veja bem, certa vez ela se manifestou no querubim, que queria ser semelhante ao Altíssimo, mas arrumou para a cabeça. Ele foi expulso de onde morava. Mas, vamos falar de Daniel? No tempo de Daniel, existiu 120 presidentes, 2 príncipes, que tentaram contra Daniel, por ele se destacar mais e ter nele um espírito excelente. Ainda mais, o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, como já é de costume dos invejosos, chegaram de mansinho e disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Olha, ó rei, estivemos reunidos, todos os príncipes, presidentes, prefeitos, capitães, governadores, todos tomaram conselho a fim de fixar um edito real e mantê-lo firme por 30 dias, a qualquer que fizer uma petição a qualquer deus ou homem, com exceção, é claro, a ti, ó rei. Depois que o senhor confirme o edito e assine para que não seja violado em nada, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Quer dizer, aqueles homens queriam usar a própria fé de Daniel em seu Deus para incriminá-lo, pois sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Então queriam apanhá-lo numa armadilha e bolaram esse plano, um jeito que o único que ia cair era Daniel. E o decreto era que ninguém podia fazer petição a nenhum deus ou homem, mas ao rei podia. Eles colocaram seu rei acima do nosso Deus, e a lei era clara, que qualquer que violasse era para ser jogado na cova, onde tinha leões famintos à espera de carne fresca. Então, depois de lido e assinado pelo rei, aqueles invejosos ficaram de olho em Daniel, que já sabia das suas intenções, e ficaram aguardando o momento certo para dar o flagrante. Daniel ficou sabendo mais tarde do edito assinado pelo rei, mas não se intimidou. Entrou em sua casa, dobrou seus joelhos e orou a Deus, coisa que ele já vinha fazendo há muito tempo. Então aqueles homens, quando viram isso, foram correndo contar ao rei que Daniel tinha violado a lei e foram já cobrando as seguintes explicações com ele. Ó rei, por acaso não assinou uma lei que todo homem que fizer uma petição a qualquer deus e não a ti, por um espaço de 30 dias, este teria que ser jogado na cova dos leões? O rei respondeu: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Eles continuaram: pois é, aquele Daniel que o senhor tanto gosta, que veio de Judá, não tem feito caso de ti, nem do decreto que assinou. Antes, 3 vezes ao dia, ele faz a oração ao seu Deus e nem dá bola pelo que o senhor escreveu. O rei ficou penalizado a favor de Daniel, e até aquela tarde ele tentava um jeito de salvá-lo daquele problema. Mas ao cair da tarde, aqueles invejosos voltaram novamente para cobrar do rei e foram logo intimando: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que o senhor assinou e não pode voltar atrás, nem mudar. Então o rei mandou chamar e trazer Daniel e lançaram na cova dos leões. Mas antes, o rei falou o seguinte a Daniel: Daniel, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará da boca dos leões. Ainda trouxeram uma pedra e foi colocada na boca da cova, e selado com o anel real e o anel dos seus grandes, para que nada mudasse aquela sentença.
para aqueles invejosos, Daniel já era. Eles, nos seus corações, tinham se livrado dele. Mas aquele rei, que não era cristão, não conhecia Deus, foi para o seu palácio. Naquela noite, não comeu nada, também não bebeu, nem ouviu música, como era seu costume, e durante a noite o sono fugiu dele. Na manhã seguinte, bem cedo, foi correndo à cova dos leões. Chegando à cova, gritou lá para Daniel com voz triste: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que teu Deus, a quem tu serves, continuamente te livrou dos leões? E lá do fundo da cova, Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. E o rei se alegrou com isso. Mandou que tirassem Daniel da cova e não achou dano algum nele, porque ele estava com seu Deus e jamais o Senhor iria desampará-lo ali. E você, crê em Deus também? Ou clama somente a Ele quando a coisa está preta? Já passou por provações e conseguiu se levantar? Porque se levantou é porque Deus te ajudou. Sozinho ninguém consegue. E todos aqueles invejosos que acusaram Daniel de traição, o rei ordenou que fossem lançados onde Daniel estava, seus filhos, esposas, e antes que aquela família unida chegasse ao fundo, aqueles leões esfomeados já esmigalharam seus ossos. Isto é um aviso para todos os invejosos que querem o mal do seu próximo. Mais cedo ou mais tarde, eles vão colher o que plantaram. Depois o rei fez um novo decreto, pelo qual, em todo o domínio do seu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Palavras ditas por um rei que não era cristão, que entendeu que nosso Deus é Deus e será Deus por toda a eternidade. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, tem pessoa invejosa te prejudicando? Lembra o que aconteceu com Abel, com Daniel e até com o Senhor nosso Deus, que teve um que queria ser igual a ele? Ia colocar seu trono acima das nuvens e ser igual ao nosso Deus. Pois é, e como foi o final dessa história? Todos eles tiveram um fim bem amargo. A vitória sempre foi e será de quem está com o nosso Deus. Nós sempre temos e vamos ter alguém de olho em nós, no que temos, no que fazemos, o que vamos ter e em tudo. Mas lembrando também que nosso Deus é nosso escudo, nossa força, nossa sombra, por todo lugar que vamos, entramos e saímos. Porque acreditamos nele e no sacrifício do seu Filho, e não podemos temer o mal que anda à nossa volta. Você também quer caminhar conosco nessa jornada? É só acreditar, obedecer a Deus e no seu Filho Jesus em tudo o que eles mandarem. Deixando que Ele determine sua vida, seu futuro, você verá que nosso Deus é o Senhor do universo. Ele é Deus, sempre Deus, de geração em geração, por toda a eternidade. Os seus feitos serão contados de um século para o outro século. Este é nosso Deus, e não há, nem haverá outro semelhante a Ele. O nosso Deus sempre será Deus, para a sua glória. Amém.